Bem, volto a explicar uma coisa, portanto eu vou continuar com o mesmo post. Seria o seguinte: a finished work, a obra consumada, ela também ocorre na Assembleia de Deus Brasileira. Bom, nunca fui da Assembleia de Deus Brasileira, porque até, creio que em 1940 e 50, ela tinha influência da Philadelphia Kickan, que era uma igreja batista sueca, porém renovada, ou seja, tinha os dons espirituais, que não cria na obra consumada, cria na santificação gradual. E isso passou para a Assembleia de Deus Brasileira. Santificação gradual, como se crê até hoje. Bom, nunca criou na obra consumada, porque eles não creem em erradicação do pecado, nem que você fica com o pecado erradicado, seja perfeito, parando de pecar totalmente, só por não duvidar que você já está totalmente santo pelo sacrifício de Jesus. Então, a finished work, a obra consumada, a doutrina da obra consumada, nunca esteve e não passou a estar na Assembleia de Deus Brasileira. O nome da doutrina obra consumada e o nome do autor, William Howard Durham, passou a constar da Confissão de Fé da Assembleia de Deus Brasileira quando foi tirada a administração da Assembleia de Deus Brasileira da mão dos suecos, daí os missionários, que muitos até eram suecos, né, mas passaram a ter a influência das Assembleias de Deus norte-americanos, até mesmo tendo estudado no seminário deles nos Estados Unidos, que não consigo me lembrar agora qual era. Então, eles trouxeram a doutrina da obra consumada para o Brasil, do jeito que costumava entender lá, ou seja, o nome de Durham, o nome da doutrina, e na prática, não sabendo do que se tratava, não seguindo a doutrina da obra consumada. Na realidade, as Assembleias de Deus norte-americanas, elas têm um conhecimento muito profundo de teologia, eles sabem o que é a doutrina da obra consumada, eles sabem. Assim como há pessoas nas Assembleias de Deus norte-americanas que não acreditam que precisa ser apenas o dom de línguas, a prova do batismo no Espírito Santo. Eles acham que pode ser qualquer dom. Mas eu sei que não precisa ser nenhum dom. Mas eles são bem mais abertos. Bem, vou passar a responder perguntas sobre o batismo no Espírito Santo, sobre santificação, genéricas. Inicialmente as que os tradicionais gostariam de fazer. Uma delas: de que forma nossa confissão doutrinária pode limitar nosso crescimento espiritual? A sua confissão doutrinária é o seu limite de experiência, de graça e conhecimento, ou seja, experiência com o Espírito Santo e aprofundamento no alimento espiritual, ou seja, não ser apenas leite, não ser manjar e ser alimento sólido. Se você não acreditar que seja possível o Espírito Santo controlar você, a ponto de você estar sem pecar em nenhum momento, ainda que seja só enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, controlando tudo, estando cheio do Espírito. Se você se afastar, você volta a pecar. Se você não acreditar nisso, nunca vai acontecer em sua vida. Outra pergunta: qual a diferença entre se receber o Espírito habitando dentro de si e ser batizado pelo Espírito Santo? É totalmente diferente. Após a salvação, o novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas não significa que você vai ter poder para vencer o pecado e vai ter santificação. Então, lembra que Jesus, ele soprou o Espírito logo que ele ressuscitou sobre os discípulos. Eles já tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham ainda passado pelo Pentecostes, não tinham os dons espirituais. Vocês entendem? John Wesley, ele era salvo, mas foi só com a experiência do coração queimando que ele foi batizado no Espírito Santo, ainda que sem emoções, sem dons, nada. Mas ele já tinha o Espírito Santo antes, ele era salvo. Tanto que ele queria servir a Deus, ou seja, com a mente ele queria servir a Deus. 2. Qual a diferença entre viver em espírito e andar em espírito? Quando você é novo nascido, você vive em espírito. Quando você passa pela primeira visitação do Espírito Santo, você passa a andar em espírito. Daí com santificação completa, enquanto o Espírito Santo estiver dominando sua vida.
3. É possível alcançar-se a santificação completa por períodos enquanto se está cheio do Espírito Santo sem ter recebido o batismo no Espírito Santo? Não, não é. Então eu só estou gastando tempo com vocês tradicionais porque eu sei que não é. É necessário o batismo no Espírito Santo e não são necessários dons nem emoções. Mas o batismo no Espírito Santo é necessário. Eu tenho um colega que me disse que em dado momento ele recebeu uma visitação de Deus e começou a escrever sobre as coisas de Deus, a Bíblia, e ele não parava de escrever e aquilo não era normal para ele. Ele acreditava que aquilo tinha sido o batismo no Espírito Santo dele. É necessário alguma experiência sobrenatural nesse sentido. Você vai ter certeza quando for o batismo no Espírito Santo. Ou seja, antes disso, você vai viver em espírito por ter um novo nascimento. Vai ter o Espírito Santo habitando em você. Vai querer servir a Deus com a sua mente, mas não vai conseguir se libertar dos pecados totalmente. 4. Quando ocorre a primeira experiência da santificação completa? Quando você receber essa primeira visitação, o batismo do Espírito Santo, pode ocorrer com você atravessando a rua, a qualquer momento. Não precisa ser longa, não precisa ter emoção, nem receber dons espirituais juntos. No batismo do Espírito Santo, são necessárias emoções ou receber dons espirituais? Eu já respondi não. Se você insistir com Deus, ou seja, você nem busca o batismo no Espírito Santo, você quer o dom de línguas, você vai receber o dom de línguas. Vai demorar mais tempo, porque você vai precisar de maior maturidade para isso. Deus vai fazer de tudo para que você conheça mais a palavra e queira muito mais a santificação. Se você continuar perturbando a ele pode até dar o dom de línguas. Eu digo para você, você pode ter problemas. Porque você vai só querer buscar sinais, dons espirituais, poder, e não vai dar importância ao quebrantamento, à consagração, à santificação, e vai ter dificuldades para ter comunhão com Deus. Até pode ocorrer de você começar a buscar a manifestação espiritual em pecado, achando que não precisa, que santidade, santificação não seja importante para Deus. Quais as consequências sobre os tradicionais de se acreditar que o batismo no Espírito Santo tem que ser acompanhado de dons espirituais? Na realidade, a pergunta seria um pouco diferente. É que todos os pentecostais acreditam nisso. O que isso causa nos tradicionais? Eles ficam com medo, que eles não entendem as manifestações dos dons espirituais. Quando eles veem aqui, eles falam assim, não, eu não quero isso para mim. Isso, eles acham que não é de Deus. E é assim. Por isso que eu defendo o exercício dos dons espirituais, segundo 1 Coríntios, deve ser 12, 13, 14. Paulo impõe regras. Paulo diz assim, se tiver alguém que não entende isso, junto de vocês, não fale em línguas. E estando só entre vocês, só fale em línguas se tiver intérprete. E só 2 ou 3. Paulo impõe essas regras. Não sei se os tradicionais sabiam disso. Se seguissem os pentecostais essas regras, não teria essa repulsa dos tradicionais. Nós estamos levando os tradicionais a não contarem com a santificação, porque a gente não aceita exercitar os dons espirituais segundo os mandamentos de Paulo. A pergunta 7 já respondi. Tem o dom de falar em diversidade de línguas em relação com a santificação completa? Não, não o dom. Mas se ele ocorrer na primeira visitação, daí a primeira visitação é o batismo no Espírito Santo e tem relação com a santificação completa. Mas não o dom de línguas. Se não houver dom de línguas na primeira visitação, a primeira visitação terá relação com a santificação completa. As perguntas 9 e 10 já estão respondidas. A pergunta 11 é muito boa. Sendo eu tradicional, devo buscar o batismo no Espírito Santo em uma igreja pentecostal? Eu acho que não. Porque você não vai estar acostumado com o culto deles. É bem diferente dos tradicionais. Eu conheço os dois lados. Eu acho você deve buscar em casa, no seu quarto. Se você estiver sedento de Jesus Cristo, Ele vai batizar você no Espírito Santo.